Marcos 9, 21. Diz assim, ó. E perguntou ao pai dele. A pergunta foi feita para o Jesus. Jesus perguntou a um determinado pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes, ou melhor, Jesus disse-lhes: se tu podes crer. Então entenda a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então deixa eu explicar o contexto para você entender melhor. Um homem veio até Jesus porque o seu filho era possuído por um espírito maligno. E esse espírito, por várias vezes, tentou matar o filho desse homem, lançando-o na água para que ele morresse afogado, lançando-o no fogo para que ele morresse queimado. Então esse homem, que já tinha levado o seu filho, acredito, a muitos lugares, e também havia levado o filho aos discípulos de Jesus, e nesses lugares, bem como os discípulos de Jesus, nada puderam fazer pelo filho desse homem. Esse homem então trouxe o filho até Jesus. Aí que Jesus então perguntou: quanto tempo? Quanto tempo acontece isso? Quanto tempo o menino está assim? E o pai disse: desde a infância. E o homem ainda disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus falou para ele assim: você pode crer? Você pode crer? Eu vejo da seguinte maneira: Jesus falou assim: você está disposto a crer? Está lá, ó. Se tu podes crer? Nessa palavra de Jesus, Jesus nos dá a margem de pensar o seguinte: uns conseguem crer e outros não conseguem crer. Uns decidem crer e outros são indecisos. Está claro o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Jesus disse: se tu podes crer, tudo se torna possível ao que crê. Crer. Porque não são todos os que conseguem crer. Ademais, tem aqueles que creem, mas eles creem de uma forma errada. Por exemplo, eu estava ainda há pouco lendo, né? Coloca aí, por favor, o livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, ó. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Eu pergunto aqui, olhe para mim, quem crê que só existe um Deus? Levanta a mão assim. Quem crê? Levanta a mão assim. Você crê? Pois bem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Aí diz assim: também os demônios o creem e estremecem. Então,
a pessoa dizer assim: eu creio que há um só Deus, isso resolve? Não resolve, porque, como diz aqui, o diabo, ele também possui uma crença, ele possui uma fé. O diabo, ele crê que Deus é um só. No entanto, o diabo não se curva à vontade de Deus, ele não obedece à palavra de Deus, ele não aceita as regras de Deus. Ele crê, mas ele não se inclina para Deus, ele não aceita as regras de Deus, ele não se curva à vontade, não obedece os mandamentos de Deus, e continua sendo o diabo. Então, o fato de você dizer, eu creio em Deus, isso não vai resolver, isso não vai tornar possível os impossíveis na sua vida. Você vê, as pessoas, elas creem, sempre as pessoas creem em alguma coisa. Quando você conversa com as pessoas falam que elas creem em alguma coisa. Então, quando Jesus disse, se tu podes crer, Jesus não estava falando em crer em alguma coisa. Jesus não estava falando de crer em todos os conceitos, em todos os pensamentos que existem nesse mundo. Jesus, ele estava falando de uma crença verdadeira, uma crença na palavra, uma crença na vontade de Deus, que nós encontramos onde? Na Bíblia. Na Bíblia. E é isso que nós vemos que falta para o ser humano. Por exemplo, por que razão o homem, ele não crê na palavra? Porque eu penso assim, quando a pessoa crê, então ela carrega o testemunho de que ela crê. Ou seja, se eu creio na palavra, eu vou fazer o que a palavra manda. Ou não é? Então, por que as pessoas, elas dizem não crer na Bíblia? Por quê? Por quê? Vamos pensar nisso. Olhe para mim. As pessoas, elas preferem criar uma religião que não envolve os ensinamentos de Jesus Cristo, que não envolve a Bíblia, porque ela quer uma religião que venha se adequar a ela. Ela quer, por exemplo, um Deus que venha aceitá-la da maneira como ela é, da maneira como ela vive. Ela procura uma religião onde não há regras. Não há regras. A pessoa pode andar da maneira como ela quiser. Agora, quando a pessoa decide crer em Jesus e em sua palavra, Jesus fala assim, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele diz assim, abandona o adultério. Quem fala mentira, comece a falar a verdade.
quando a pessoa decide crer como Jesus convida o homem a crer, então ele fala assim, ó, perdoa seu inimigo, ore por aquele que te odeia. Aí a pessoa diz assim, não, tudo bem, invocar Jesus, o nome de Jesus, tá bom, eu invoco, mas perdoar o inimigo, aquele bandido que me roubou, aquela mulher que tirou meu marido de casa, hoje eu estou aqui só e ela está lá com ele, meus filhos estão aqui desamparados, orar por ela? Não, de maneira nenhuma. Está claro o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Quando você olha lá no livro de Hebreus, anota aí, pessoal, para você ler em casa, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, né, quando você olha, eu já vou terminar, quando você olha a galeria dos heróis da fé, o livro de Hebreus, capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, no versículo, primeiro, no versículo 1, você vai ler na sua casa, ali fala o que é fé. O que é fé? O versículo 1 fala o que é fé. O versículo 2 diz assim, ó, porque por ela quem? A fé. Porque por ela os antigos alcançaram o que, gente? Testemunho. Quer dizer, é pela fé, né, que você vai passar a ter testemunho. Você dá testemunho dessa fé e você passa a dar testemunho do resultado da fé. Então, aqui diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí no versículo 4, quando começa a falar dos heróis da fé, coloca aí o versículo 4. Qual o nome do primeiro? Olha que interessante. Por isso eu digo que não dá para falar tudo hoje. Mas olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele começa a falar sobre os heróis da fé, o primeiro que ele menciona é Abel. Quem foi Abel? Abel foi filho de Adão e Eva. Abel tinha um irmão chamado Caim. Diz a Bíblia que Abel decidiu levantar um altar e sobre esse altar ele ofereceu para Deus um sacrifício. Ele pegou a primeira ovelha do seu rebanho. Observe esses detalhes. Ele levantou um altar para Deus. Quando ele decidiu praticar a fé, então, em um culto para Deus, ele levantou um altar, pegou a primeira ovelha que ele tinha e sacrificou para Deus. Ele não pediu nada, ele apenas ofereceu. E o que ele ofereceu? Um sacrifício, a primeira ovelha. Aí diz a Bíblia que Caim, o irmão de Abel, foi e pegou frutos da terra e ofereceu a Deus como oferta de sacrifício. Aí o texto, você lá no capítulo 4 de Gênesis, você pode ler, o texto diz assim: Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê, hein? Alguém sabe dizer? Não, a resposta está aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Pela fé
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Porque Abel apresentou fé e Caim não apresentou fé. Quando existe fé em Deus, fé naquilo que fazemos para Deus, quando existe testemunho de fé, credenciais de uma fé, entende a linguagem? A mesma coisa, você tem que mostrar a sua fé, você tem que dar testemunho da sua fé. Não adianta você dizer assim: eu tenho fé, eu creio, tá, mas cadê o testemunho dessa fé? Cadê as credenciais dessa fé? Mostra. O outro apóstolo, se eu não me engano, Tiago, ele diz assim, falando também de fé, Tiago diz assim: mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, a fé verdadeira, a fé que Deus espera do homem, tem que ser acompanhada de obras, o testemunho. Quando Abel fez o sacrifício, como está aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta, porque na oferta de Abel estava a fé, foi visto a fé. Naquele culto que Abel fez para Deus, ele conseguiu mostrar a fé. Quando você obedece o que a palavra de Deus diz, você então está revelando o testemunho da sua fé.